Olá, bom dia, Sandra. Bom dia, prof. Tudo bem? Tudo bem, e você? Só nós duas até agora? Acho que o pessoal hoje está Tá atrasado. um pouquinho, né? Mas é agora que deu o horário, né? Vamos. Aí, ó, já Opa, tá chegando. estão chegando, né? Bom dia, Annelise. Aí já vou Bom dia. até começar a apresentar aqui o roteiro, né? Para não ficarmos. Aí, ó, o pessoal é dentro do horário, né? Que bom. Bom dia, Roberto. Uhum. Bom, então, pessoal, hoje, né, nós estamos aqui no nosso 8º encontro, aqui nessa semana aqui, da semana de 7/4 a 11/4, hoje dia 8, então sejam bem-vindos aí. Tudo bem, Roberto? Vamos. Tá sem microfone hoje ou é porque você está economizando as palavras? Ah, ok. Então, hoje nessa reunião, eu tive verificando lá na planilha, tem 2 apresentações agendadas, né. Acho que da Sandra. É isso mesmo, Sandra? Você vai apresentar hoje? Eu entendi que era para a semana que vem, prof. Dias 15 e 22. Não vou Ah, apresentar. tá. Aham. Não, tudo bem, era por isso que eu falei: "Eu vou conferir se realmente é isso", né. É que ficou meio atrapalhado ali, né, porque não colocou reunião 9, né. Tá, então tudo bem, sem problemas, tá. É só para conferir mesmo. Acho que tinha mais alguém lá que deu o Hoje nome. vai ter apresentação ou só semana que vem mesmo? Então, até de repente, se alguém tivesse colocado e estava com tudo certo, podia até apresentar. Mas assim, é para outras semanas mesmo, tá. Tá bom. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, quem mais que tinha? Ah, e a Silvane, que tinha colocado o nome, mas deve ser mesmo para semana que vem. Bom dia, Silvane. Acabei de falar de você. Bom dia. O nome Ah, não? é que a gente estava aqui comentando que, como ficou ali atrapalhado a questão dos encontros para apresentação, eu só estou conferindo se vai apresentar hoje ou vai ser semana que vem. Entendi. Você marcou lá, né? Mas Pra... é para semana que vem, né? Sim, que eu tenho que Ah, terminar de arrumar ainda. isso, tá certo, tudo bem. É que a gente está assim com uma diferença com algumas turmas, que as turmas de segunda-feira já têm que apresentar essa semana, né, quer dizer, É já tiveram feriado. que apresentar, né, e terminar na semana que vem, tá, mas só com as turmas de segunda, as outras turmas tá tranquilo, tá. Então beleza. Bom dia, Elaine, bom dia, Roderley, né, que chegaram agora, sejam bem-vindos. Então vamos lá, nós estamos na reunião 8, o tema hoje nós vamos, ver uma aula sobre probabilidade, né, que é uma aula do 2º ano, e também vamos ter uma sugestão de uma metodologia aplicada a essa aula, né, a aula de probabilidade. Aí vamos ver a metodologia, né, que foi ali, como uma sugestão para essa aula, e também ver a possibilidade de colocar essa metodologia em outras aulas, né. De repente, a gente vendo a sugestão dentro de uma aula, a gente também pode, conseguir fazer isso em outras aulas. Então aqui sempre, né, lembrando, de estar participando aqui ativamente, né, de preferência aí com a câmera ligada.
e estar participando aqui, contribuindo com as suas ideias. Aproveito para dar os parabéns para vocês, né, que sempre foram uma turma participativa, né, uma turma pequena, mas participativa, né, sempre aí prontos, né, para as nossas atividades, para as contribuições. Também, pessoal, dar os parabéns pela entrega do trabalho, né, da avaliação 1, do portfólio. Todos entregaram na data prevista, certa, né? E também já fiz a correção do trabalho de vocês, já devolvi com a nota, né, de acordo com os critérios. Então, assim, os parabéns mesmo, tá? Que vocês realmente foram brilhantes aí, né, nessa participação do trabalho. Eu sei que a gente tem uma vida corrida, né? Mas mesmo assim a gente acaba por dar conta das coisas que precisamos, né? Então é lógico que o portfólio a gente também fez aqui bastante coisa nas nossas reuniões, né? Mas sempre fica um detalhezinho ou outro para a gente fazer, né? Às vezes fora da reunião. Mas estava tudo ok e vocês estão realmente de parabéns por isso, ok? E aproveitando para lembrar, né, que essa semana é a postagem da implementação, né? Então, apesar de que nós só vamos apresentar a partir da semana que vem, mas ela já tem que estar postada lá no ambiente, já até na sexta-feira, tá? Para que não ocorra atraso da entrega, né? E você não perca aí alguns pontos da sua nota. Então, só lembrando aí, né? Se você ainda não fez a sua implementação em sala, né? Bom dia, Marilza. Você ainda tem essa semana, né? Isso para conectar aqui, professora. Ah, ok. Então, você ainda tem essa semana, né? Embora vai ficar bem corridinho aí, porque hoje nós já estamos na terça, né? Dependendo do seu horário de aulas, vai ficar meio puxado aí para fazer essa semana, mas, né, se você não fez ainda, vai ter que acontecer. Tá, alguma dúvida, pessoal, até agora? Tudo bem? Todo mundo tranquilo? Em relação às atividades? Sim? Ok, então. Na nossa agenda de hoje, nós vamos ter no acolhimento um pequeno vídeo para reflexão, tá? É uma animação também, igual nós tivemos na semana passada, mas bem assim, de uma reflexão intensa. Depois nós vamos ter o início de conversa, que vai ser ali a fundamentação do tema, né, trabalhado hoje, que é a probabilidade, e também, né, já falando algo sobre a metodologia usada. Depois nós vamos estar vivenciando uma aula, essa aula aí do RCO, nós vamos estar vendo ela aqui hoje, e aí vamos ver dentro da aula as sugestões ali de trabalhar com a metodologia. Bom, no caso nosso aqui, nós não teremos as apresentações, tá? Que essa agenda foi feita no geral e algumas turmas tiveram. E aí, depois, vamos ter aquele formulário que a gente sempre faz, né? No final aqui. E já vamos, então, para a nossa conclusão. Lembrando aqui toda a nossa trajetória, né? Toda a nossa caminhada nessa jornada 1 de 2025. Então, nós iniciamos, né, lá na semana do dia 17 de fevereiro, né, mais precisamente aqui no dia 18, e aí fizemos aquela reunião de acolhimento, né, que nos conhecemos, cada um falou um pouco de si. Depois falamos sobre o SAEB, né, que é aí o momento, né, maior aí desse ano. Vimos ali alguns dados sobre o SAEB,
Depois, essa reunião aqui, a planejando a prática docente, nós não tivemos, porque foi o dia de feriado do carnaval. Então, nós não tivemos essa reunião, né? Depois, nós vamos ter ela, né? É o mesmo conteúdo, só com uma cara replanejada. Nós vamos ter essa reunião, né? O conteúdo dessa reunião lá na semana que vem, na reunião 9. Aí teremos, então, esse conteúdo aí que vai se chamar aqui agora Replanejando. E depois, na sequência, ó, começamos a trabalhar com os temas, né, que são aí do ensino médio. Tivemos o fatorial para a segunda série, o sistema de equações para a primeira série, o experimento aleatório para a segunda série e o ponto de intersecção para a primeira série, né? E hoje estamos aqui com a probabilidade. E dentro dessas aulas, todas elas, a gente foi vendo, né, a possibilidade do trabalho com uma metodologia. E aí, então, na nossa última reunião, vai ser o quê? O compartilhamento, né? O final ali, vamos ter alguns formulários, né, de preenchimento nesse último dia. Bom dia, Eduardo. Oi, bom E é dia. isso, ó. Muito bem. E aí, então, né, está indo aqui a nossa jornada, né? Toda já quase que para finalizarmos. Então, agora, no acolhimento de hoje, como eu falei, nós vamos ter um pequeno vídeo, né? É um vídeo motivacional. Talvez vocês até já tenham visto, né? Mas mesmo que tenham visto, é sempre bom a gente rever, né, para poder pegar detalhes, muitas vezes que a gente não viu, né, numa primeira vez que assistiu, né, e fazer aí depois as nossas reflexões. Então, vamos lá, o vídeo, né, vamos reproduzi-lo aqui.
Muito bem. Ah, não, ainda temos um pedacinho. Deu um. Muito bem, então agora terminamos, né, o vídeo aqui. Observem, né, um vídeo cheio de emoções, né, através aí de cada imagem, de cada traz uma mensagem, né, muito bonita, mas vamos ver o que que vocês vão dizer aqui pra gente. Opa. E sempre. Bom, aqui então vamos pensar assim, ó. Qual é o impacto das nossas ações no ambiente ao nosso redor? Temos o poder de alterar circunstâncias e romper ciclos viciosos? Como? Né? Então, temos essas reflexões aqui para buscar aí dentro do vídeo que nós acabamos de ver. Gostaria que alguém falasse, né, algo nesse momento sobre o que percebeu, né, ao longo aí do filme, do vídeo, né? O que você analisou de tudo que foi acontecendo. E também, né, vamos tentar aqui chegar aqui na resposta das nossas reflexões. Né? O que a gente via ali o tempo todo ali, né, o pai e o filho, né, o que dá a entender para a gente no dia a dia, nas suas atividades do dia a dia. E
aqui também, né, tentar colocar aqui, será que nós temos o poder de alterar as circunstâncias e romper ciclos viciosos? Sim, não, como, de que maneira, né, podemos tentar fazer isso? Vamos lá, pessoal, quem gostaria de estar contribuindo aqui com a gente nesse momento? Por livre, espontânea vontade, senão a gente já faz aquele sorteiozinho aqui, ó, bem tranquilinho. Eu sei que todo mundo tem algo interessante para falar, né? Com certeza. Vamos lá, então. Eduardo, você gostaria de falar alguma coisa aqui para a gente a respeito do que a gente acabou de vivenciar? Então, eu acho que acaba caindo na rotina, né? O nosso dia a dia, né? Aí acaba perdendo a emoção da vida, tipo assim, o sentido, né? Aí qualquer ação, assim, além daquilo ali, tipo, volta, tipo, a prazer da vida, né? Dá o sentido a mais. Eu acho que seria. Sei, entendo. Eu também, quando eu assisti pela primeira vez ali, para fazer essa reflexão, eu tive esse pensamento também dessa rotina, né, que vai acabando com os verdadeiros sentimentos, né, ou o tempo de viver esses sentimentos, né, essa relação família, né, fazer coisas simples, apreciar ali, coisas que estão ao nosso redor. Eu também tive essa impressão aí, essa reflexão. E também, né, a questão, assim, que aquilo a rotina, ela vai deixando a gente meio que mecanizado, né, você vai fazendo, né, como o Eduardo comentou, até sem nenhum sentido, né. Você só é como se a gente fosse uns robozinhos repetindo as atividades, e vai terminando com as nossas emoções, né. Muito bem, Eduardo, obrigada. Tá, vamos lá, mais alguém que de repente alguém teve uma outra pode falar, Roberto. Hum, deixa eu ver. O que o vídeo transmitiu ali, eu particularmente eu percebi, é que a gente não pode esperar resultados diferentes sempre fazendo a mesma coisa. Muito bem, também, né, então, você acha que a gente precisa romper os ciclos viciosos, né, romper a rotina e experimentar coisas diferentes, Isso, né. se a gente quiser quebrar essa rotina, a gente tem que fazer algo diferente, senão a gente vai obter o mesmo resultado sempre. Muito bem. Deixa eu ver, temos uma contribuição aqui pelo chat. A Sandra está nos dizendo a importância do ato de parar por segundos e apreciar a paisagem ao redor, o movimento da vida. Também a importância de observar os pequenos avanços, progressos de nossos alunos. Isso, muito bem. Ótimo, pessoal. Muito bem as contribuições aí, né? O Roberto analisando que a gente precisa tentar fazer coisas diferentes, né? Senão a gente sempre vai estar na mesmice, né? E não adianta depois ficar reclamando, né? De uma rotina todo dia, né? Ali aquela rotina cansativa, né? E também a Sandra fala ali para a gente, né, também dessa importância de observar os avanços dos nossos alunos, né, os progressos, né, que muitas vezes pequenas coisas às vezes acabam passando despercebidos, né. Mais alguém gostaria de contribuir? Já tivemos contribuições excelentes, né, mas de repente alguém teve ainda uma outra visão, né, então poderia participar aqui para a gente.
Uhum. Mas é isso aí, né, gente? São as pequenas coisas, né? O que a gente acaba também destacando ali é a questão ali das emoções vivenciadas pela cor dos personagens, né? Não sei se vocês conseguiram observar, mas quando acontecia algo prazeroso, né? Ou só mesmo de lembrar de algo prazeroso, o personagem ele ficava colorido, né? Ele, depois, quando ele estava ali na rotina, ele ficava, né, cinza, esbranquiçado, porque representando ali, né, algo que não tem assim muito prazer, né, de viver, só mesmo aquela rotina. E aí, conforme, né, as coisas aconteciam ali para o bem, né, ele ia ficando colorido novamente. O abraço do filho, né, no final do dia. E uma coisa também que eu achei interessante, o menininho, né, ele queria repetir ali na folhinha de atividade dele, ele queria fazer aquilo que era interessante, significativo para ele, né? Ele não queria repetir as letras, né, treinar ali as letras, ele queria desenhar as coisas que ele tinha visto no dia, né, e tinha gostado. E aí ele era, né, repreendido ali por não fazer a repetição das letras, né, porque afinal de contas ele estava estudando, né, e tinha que aprimorar ali o seu alfabeto, né. Mas, assim, é lógico, né, tem a questão de que a gente precisa também, né, que o aluno faça as atividades ali do dia a dia, que muitas vezes é na repetição que ele acaba aprendendo, especialmente, né, dentro da matemática, a gente sabe que a repetição, muitas vezes, ela é benéfica para a aprendizagem, mas também, né, procurar ter momentos de aprendizagem significativa, né? Então, acho que tudo é bom, né? Desde que aquilo seja, não seja rotina, né? Não seja sempre a mesma coisa. Então, aquele trazer uma aula diferente, né? Sempre que a gente consegue, e é bastante significativo para os nossos alunos, né? Muito bem, obrigado aí o pessoal que colaborou aqui e colocou suas ideias. Os objetivos, então, para hoje, né? Nós vamos estudar formas de conduzir uma rotação por estações, utilizando a própria aula do RCO, onde os estudantes poderão criar, trocar e resolver exercícios e problemas que envolvam probabilidade de um evento, com foco na proficiência do descritor D33, né? Esse descritor, né, ele é um descritor também para o SAEB, né? Por isso ele vem com esse D maiúsculo aqui, né? E também é um descritor da prova Paraná, né? Mas aqui destaca aqui a questão do SAEB. Adotar a taxonomia de Bloom para categorizar os objetivos, que é, então, a taxonomia, né, é o lembrar, são os níveis, né, de aprendizagem, que é o lembrar, entender, aplicar, analisar, sintetizar e criar. Então, pessoal, a metodologia hoje é a rotação por estações, né? Eu acredito que vocês já conhecem essa metodologia, porque essa metodologia já foi trabalhada, né, em muitas jornadas aí dos formadores, né, sempre aí com uma ideia diferente de trabalho, mas é uma metodologia já conhecida nossa. Só que agora, né, às vezes você pode pensar: para mim trabalhar essa metodologia, né, eu estou com pouco tempo, realmente nós estamos, né, com pouco tempo para fazer atividades extras, né?
mas nós vamos ver aqui uma possibilidade de trabalhar uma aula do RCO, né, que já está lá no slide, pronta, né, e colocar essa rotação por estação dentro de uma aula, né? Então, vai ter um pouquinho de trabalho? Vai, né? Porque a rotação por estação, ela passa também por você arrumar a sala, né, com uma disposição diferente, arrumar algum material, né, e principalmente algo que você precisa ter uma estação ali que envolva tecnologia, mas o conteúdo propriamente, ele já vai estar ali dentro da aula do RCO. Então, é mais uma oportunidade da gente trabalhar uma metodologia ativa, utilizando aí agora, né, uma aula do RCO. Vocês vão ver que é bem tranquilo, né, e interessante essa proposta aí de trabalho. Para início de conversa, a contextualização da matemática é primordial na promoção de um aprendizado significativo. Então, sempre que a gente consegue, né, colocar para o nosso aluno um contexto, né, junto com outras, às vezes até junto com outros componentes, né, fica bastante significativo para o aluno. Ele consegue perceber a matemática, né, presente em outras áreas, né, e isso faz com que seja aí mais atrativo. O professor tem o poder de fazer o estudante refletir, pensar, elaborar e sintetizar conceitos, para, posteriormente, aplicá-los em diversas situações. E agora, vamos lá, temos uma perguntinha aqui para pensar. Professor, existe a possibilidade de fazer com que seu aluno promova um pensamento crítico e desenvolva o raciocínio matemático? Né? Como? Então, existe essa possibilidade e como, né? Pensando aí, vamos refletir ao longo aqui do roteiro, né? Vamos estar vendo isso, vivenciando essa possibilidade. Fundamentando a prática. Bom, a gente sabe, né, que o ensino, especialmente o ensino de matemática, não foi sempre assim, né, como a gente tem hoje, né, essa abertura aí para metodologias, a proposta de aulas, né, significativas, com materiais práticos, né, então nem sempre foi assim. Lá no início, né, do ensino da matemática nas escolas, os mais jovenzinhos aí, né, nem vão ter, é lógico que não vão ter essa lembrança, né, talvez vão ter o conhecimento por ter, né, lido, feito trabalhos, né, que é uma fundamentação. Mas, em meados dos anos 50, o ensino da matemática era pautado apenas no tradicionalismo, ou seja, aluno como sujeito passivo a partir da transmissão do professor, que, por sua vez, apresentava-lhes teoremas e seus corolários, axiomas e definições. E a gente sabe também que antes, né, desse tempo aí, o ensino da matemática, ele nem era assim, colocado, né, à disposição dos alunos em geral. A matemática, ela era mais reservada, né, a quem achavam que tinha a competência. Depois é que a matemática, então, começou a surgir para as escolas, né, como algo mais democrático. Mas, mesmo assim, né, era ali aquela questão do professor apresentar ali o teorema, né, as definições e o aluno desenvolver os exercícios.
que eram pautados assim na questão do siga o modelo, né? Tinha a definição do conteúdo, depois o siga o modelo, e aí, quer dizer, o modelo, né? O exemplo, o modelo, e os exercícios eram, então, siga o modelo. Os mais ali, não sei se aqui tem alguém aí mais assim experiente aí na vida, mas a gente estudou aí nesse formato, né, onde você até os livros eles eram assim, né, aquela porção de exercícios sem nenhuma contextualização e dentro do siga o modelo, né? Não vamos dizer assim, não é algo, né, que a gente pode considerar de todo errado, porque hoje mesmo já falei, né, que a repetição ela também gera ali um mecanismo de aprendizagem, mas, né, não pode ser sempre assim. E também esse estilo, né, esse formato, ele não atende a todas as, podemos dizer assim, a todos os nossos alunos, né? Porque até hoje a gente vê que a gente tem alunos nas nossas salas que gostam de fazer exercícios, repetição de exercícios, que se dão bem ali trabalhando com fórmulas, né? Conseguem memorizar uma fórmula, memorizar a maneira de trabalhar com ela, né? E vão bem. Mas a boa parte dos nossos alunos não se encaixam nesse estilo de aprendizagem, né? A gente pode observar que tem alunos que até fazem, né, os cálculos, mas eles têm uma maneira diferenciada, né, própria de estar fazendo, né? Então a gente hoje o professor vê com olhos diferentes esses, né, estilos de aprendizagem, algo que não acontecia, né, então aí nesse tempo. Mas com o passar dos anos, né, o que foi acontecendo? Então vieram as novas metodologias e os conceitos foram desenvolvidos para tornar então o ensino mais dinâmico, criando ambientes favoráveis para que o estudante seja convidado a ser protagonista em sua formação, né? Então hoje ainda mais, né, nós temos aí essa questão aí do protagonismo do estudante, né? Temos que promover esse protagonismo. E aí, então, o que vem nos ajudando é as novas metodologias, especialmente aí as metodologias ativas. E a rotação por estações é uma metodologia dessas, que então permite aos estudantes criar, trocar e resolver problemas e exercícios de forma colaborativa ativa, desenvolvendo suas habilidades, né? Então, a questão maior aí das metodologias é essa questão aí da forma colaborativa, né, na hora do desenvolvimento das atividades. Coisa que antigamente, né, a gente não tinha essa questão aí colaborativa, cada um, né, fazia ali, desenvolvia individualmente, e muitas vezes você nem podia mesmo nas aulas conversar com os colegas, né, nem que fosse sobre o conteúdo, né, isso já existiu nas nossas escolas, né, algo muito diferenciado aí. Para ser efetiva na aprendizagem, a tecnologia precisa transformar a aplicativo que permite identificar. Os estudantes devem incluindo as tecnologias. Esse vídeo está querendo vir antes da hora. Eu nem falei sobre ele e ele já está querendo, né? Então, agora, na sequência, nós vamos ver um vídeo bem curtinho. Esse é bem curtinho mesmo, tá? Ele vai falar especialmente aí da rotação por estação, né? Ele vai falar até ali de uma maneira como você colocar a rotação por estação dentro da sala de aula.
tá? Então, vou colocar ele agora aqui. Para ser efetiva na aprendizagem, a tecnologia precisa transformar a prática pedagógica dos professores. Um exemplo de prática pedagógica inovadora é a rotação por estações. Ela é uma prática de ensino híbrido em que o professor elabora experiências que favoreçam o dinamismo das atividades e o desenvolvimento da colaboração. O educador organiza os grupos de trabalho de acordo com as necessidades dos estudantes. Nas estações, são realizadas atividades em que os alunos compartilham descobertas e aplicam conceitos, incluindo as tecnologias digitais em pelo menos uma estação. Por exemplo, os estudantes do 6º ano estão estudando o sistema nervoso. A educadora prepara 3 estações em aula. Em uma primeira estação, há laptops com um aplicativo que permite identificar as características do cérebro humano. Na segunda, os estudantes devem pesquisar em livros a diferença entre movimentos reflexos e voluntários. Por fim, em uma terceira estação, os estudantes debatem sobre um assunto que envolve o estudo do tema. Ao longo da aula, os estudantes passam pelas 3 estações. Muito bem. Então, eu falei que era rapidinho, né? Aqui no vídeo, né, a proposta aí de uma aula, né? Então, veja, não foi nada assim tão grandioso, né? Uma aula que a professora estava trabalhando, e aí, então, ela colocou ali algumas atividades, né, propostas para que seus alunos desenvolvessem. O ideal é que a rotação por estação ela seja ali para você, muitas vezes, revisar um conteúdo, reafirmar, né, fazer ali, praticar um pouco mais daquilo que os alunos já aprenderam, né, de outros formatos. Mas, assim, são coisas relativamente simples, né, embora você tenha que colocar ali pelo menos uma estação com algo de tecnologia, né? Mas hoje nós temos ali nas escolas, a gente tem os notebooks, né? Chromebooks, que você pode estar utilizando, pelo menos uns 2 ou 3 na rotação, ali na estação, né? Conforme a sua quantidade de alunos, já é suficiente, né? Para usar. Ou até mesmo você pode fazer uma estação utilizando o laboratório, né, da sua escola, utilizando os computadores, que pode ser tanto para o uso da Khan Academy, né, dos quizzes, ou outros, né, que você conseguir, né? Então, veja bem, algumas sugestões ali já de trabalhar. As outras estações, elas podem ter o quê? Pesquisa, né? Então, disponibilizar livros, material para que eles possam pesquisar, textos referentes sobre o assunto, textos informativos, questões para o aluno resolver. Então, não é nada assim, né, tão difícil que a gente possa conseguir. A nossa experiência agora. Então, o processo criativo em sala de aula pode ser dividido em algumas etapas, que seria definição do tema, registro das ideias, desenvolvimento das ideias e espaço colaborativo, e também compartilhamento de descobertas, né? Então, você vê que ali nas estações, todos os alunos vão passar, né? Não ao mesmo tempo, né? Por equipes, né? Por todas as estações. Então, todos vão resolver as mesmas atividades, não ao mesmo tempo, mas, né, na sequência ali de cada um. Por dentro da aula. Então, hoje nós vamos estar aqui agora, nesse momento, visualizando, vivenciando uma aula do RCO, com a possibilidade de trabalho da metodologia rotação por estações. Para isso, foi escolhido a aula que vai falar sobre probabilidade. É uma aula do 2º ano. Não sei se, de repente, alguém já chegou aí nessa aula, né? Mas
vamos aí, professor, pense em estações de estudo que poderiam ser adotadas abordando a proposta da aula do RCO trabalhada. Para essa aula, então, nós vamos usar estratégia metodológica, rotação por estações. Vai ser utilizado aqui o descritor 33, né, que acho que tem aqui no slide anterior, que é calcular a probabilidade de um evento. Vai ser a aula 19, que é a primeira aula de probabilidade. Pode ser utilizado aqui, né, a estratégia aqui de Lemove, que é a cultura do erro, aonde não é que você vai ali, né, prestigiar o erro, né, mas essa estratégia da cultura do erro é aquela que o professor ele não vai automaticamente, né, já descartar aquilo que o aluno fez, porque de repente aconteceu um erro. Ele vai partir do erro do aluno, né, fazer com que o próprio aluno, muitas vezes, ali encontre o erro, né, reveja ações para, então, melhorar isso. E não, né, simplesmente dizer está errado e ponto final. E aí nós temos aqui também, né, lógico, para a rotação por estação, a gente precisa de uma organização na sala, né, que seja ali, né, compatível com a metodologia, que seriam ali mesas, né, ou grupos de carteiras, que eles possam trabalhar em grupos, em pequenos grupos, né? Então, juntar as carteiras, ou se você tem mesas, né, na sua sala à disposição, né, para que você possa, então, colocar as atividades, né, em cada mesa, estação, e que os alunos, então, possam estar em volta, né, realizando as atividades. Então, agora nós vamos ver aqui na sequência a aula, né, que nós vamos analisar, que é a aula de probabilidade. Deixa eu colocar ela aqui para compartilhar para a gente. Acho que é essa daqui, isso. Que vocês possam ir acompanhando, né? Não sei se todos têm. Falei, eu vou compartilhar, porque de repente nem todos têm o segundo ano, né? Então fica mais complicado aí depois para vocês irem entendendo esse passo a passo. Então vamos lá compartilhar a aula. E aí a gente vai vendo, né, no decorrer da aula, aí o que a gente pode usar como atividades para essa rotação. Então, a aula começa aqui, né, com o objetivo, destaca aqui o descritor 33, mas ela também traz aqui o descritor 16, que vai envolver ali o cálculo de porcentagem dentro da aula. E aí ela já começa, então, né, colocando um pré-requisito, que é o cálculo da porcentagem, né, para relacionar ali a porcentagem com a probabilidade, né, que a gente tem vários exercícios que pede que o aluno, além da situação fracionária, né, traga também o percentual. Então, é interessante esse pré-requisito. Você pode até aproveitar, né, fazer aí a explicação, de repente algum aluno vai falar, eu não lembro mais como calcula a porcentagem. Então, você pode até ali, né, refrescar a memória deles, colocando ali a questão da regra de 3, né, que é o cálculo técnico aí para porcentagem, e aí tem até o exemplo aqui dentro de uma situação problema. Depois, acompanha a situação. Aí ele começa, né, falando ali de jogos, né, especialmente aí jogos da Mega Sena, que
utiliza, né, uma probabilidade de ocorrer ali, a probabilidade de alguém acertar, né, na Mega Sena, nos jogos em geral, né, que a gente sempre tem vontade, né, de que aconteça isso, embora, né, a gente sabe que a chance de ai, meu Deus, infelizmente, a chance de cair um raio na nossa cabeça é maior do que a chance de acertarmos aí num jogo, né, das loterias aí que a gente tem aí no país. Então é melhor, né, assim, a gente não brincar com essas possibilidades. E aí, então, na sequência, né, já vem falando ali de experimento aleatório, né, da questão aqui do evento, já coloca ali a fórmula, né, a maneira de trabalhar ali, utilizando aí o cálculo da probabilidade, já fala sobre espaço amostral, né, o conjunto universo, que aqui você já precisa, para poder depois eles aprenderem aí, trabalhar com a fração aí, né, como colocar. E aí nós temos uma atividade. Essa atividade aqui, que é o Praticando 1, ela já pode ser uma estação, ou fazer parte de uma estação ali usando a metodologia. Então, como seria aqui, né? Em duplas, né? Ou até mesmo ali, se você vai fazer mais alunos, né? Dependendo da sua turma, respondam ao questionamento apresentado, registrem a resposta no caderno, ou pode ser ali no caso das estações, os alunos vão fazer ali, a atividade vai estar na mesa, e os alunos podem registrar ali em folhas que você pode disponibilizar para eles ali na estação. Aí, então, o que eles vão responder, né, ou registrar? Consideremos o experimento aleatório do lançamento de uma moeda perfeita. Qual é a probabilidade de sair cara? Né? Então, eles vão, né, fazer esse cálculo. O que pode ser até você colocar ali, né, uma moeda, para que eles possam praticar, fazer ali, vivenciar essa atividade, né? Então, aí depois fazer o cálculo, né, dentro ali já da fórmula, né, certinha, e colocar certinho ali a resposta deles, né? Então, isso já seria uma atividade que a gente já poderia colocar em uma estação. Aí vem, né, na sequência do slide, vai vir a resolução, né, da atividade. Importante também o professor depois fazer esse momento, né, de correção com eles, né, para que eles possam visualizar num segundo momento, né, se realmente eles acertaram ou não. E aí, depois, aqui, nós temos outra atividade dentro desse slide. Agora é no lançamento de um dado. Aí a probabilidade de sair um número maior do que 4. E qual é o evento a ser calculado, qual é o espaço amostral. Então, o aluno vai responder essas questões. Você pode até formular outras questões também relacionadas ao lançamento de um dado, de 1 ou 2 dados, né? Você pode também ter esses dados ali na mesa, para que eles possam também vivenciar essa atividade. Então, é mais uma sugestão aí, né, para uma outra estação. Aí vem a resolução, né, dessa atividade, e depois nós vamos ter o Praticando 3, que aí já fala do lançamento de 3 moedas. É lógico que daí o espaço amostral, né, é interessante fazer o aluno perceber que o espaço amostral agora ele é maior, né, no lançamento de 3 moedas. E, é claro, você pode também explorar mais perguntas. Né? Aqui temos 2 perguntas, mas você também pode
explorar mais algumas, né, relacionadas aí com o lançamento de 3 moedas. E temos também uma outra pergunta aqui, ó, como sugestão. Então, qual a diferença entre dizer pelo menos 2 e exatamente 2? Então, a gente tem isso aqui nas atividades, mas o aluno ele pode questionar, mas o que é isso? Né? Pelo menos 2 caras, exatamente 2 caras, né, professor? Não entendi isso. Então, você pode explorar ali também que eles percebam, né, qual a diferença entre esses 2 questionamentos. Geralmente, a gente tem esses tipos de questão, né, na probabilidade, e é interessante o aluno saber ali, né, diferenciar um do outro. Aí, dentro da resolução 3, né, vai ter aqui agora a resolução, né, a resposta das questões, assim como em toda aula traz, né. Nós temos aqui também, nas nossas aulas tem aparecido, né, essas atividades do PISA, que envolvem, né, coisas ali até de desenvolvimento sustentável, né, entre outros contextos. Nessa aula nós temos, né, relacionado com a probabilidade, nós temos aqui um texto. E assim, eu achei até interessante, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, eu achei interessante aqui, porque ele traz pode ser, né, uma sugestão de uma atividade que tem uma leitura. Isso é bem interessante na rotação por estação. O aluno ter uma estação que tenha uma leitura, que ele possa sentar ali um pouco, fazer uma leitura, né, que pode ser até em conjunto com os colegas que estão com ele na estação, e fazer uma análise dessa leitura. Então, é uma atividade bem significativa. E, além da leitura, depois também tem ali uma atividade que é de acordo com o texto, né, que o aluno vai responder aqui, né, acho que é verdadeiro ou falso, né, então é correto afirmar. Aí, né, já é um outro momento que faz com que o aluno tenha também prestado atenção na leitura, né, para agora ele responder, né, corretamente. Então, ali, eu achei bem interessante essa atividade, né. Vocês podem observar que tem várias aulas que trazem, né, esse texto, né, com alguma informação aí a mais, geralmente casando com o conteúdo que você está trabalhando, né, dentro da aula. E depois ainda temos aqui no final mais algumas atividades, que é um pratique mais, né, que é bastante interessante também você utilizar ali dentro de uma rotação por estação ali, né. Já são atividades que o aluno vai escolher a alternativa, né, então é bem interessante também. E finalizando essa aula, pessoal, a gente tem aqui também, uma aula da Khan Academy, que é uma sugestão de trabalhar ali com o uso da tecnologia em uma das estações. Então, de repente, você pode conseguir ali alguns notes, né, na escola, que as escolas têm, né, para uso, e colocar ali, né, na sua sala de aula, 2 ou 3 notes, dependendo da quantidade de alunos que você tem na sala, para que eles possam vivenciar mais uma maneira, né, de aprender ali dentro da aula, utilizando aquilo que a gente já tem, que é a Khan Academy, né. Também pode ser, o uso do quizzes, né. Então, veja bem, são sugestões de coisas que a gente já tem pronto, né. Lógico que você só vai
se disponibilizar aí a organizar, né, o material ali, as atividades, né? Você pode colocar ali impressas para o aluno desenvolver, né? E utilizar ali a Khan Academy e até mesmo os quizzes, né, relacionados ao conteúdo. Então, veja bem, vimos, né, aqui a sugestão de trabalhar, aí acho que daí acaba, aí já são as referências e terminou a aula, certo? Vimos a sugestão de trabalhar uma metodologia com algo que a gente já tem, né, que já está pronto. Diminui um pouco o nosso serviço? Diminui, né? Você não precisa pensar, eu nem vou conseguir trabalhar, né, essa metodologia, porque eu tenho que ir atrás de coisas diferenciadas, né, de conteúdo diferenciado. Então, é lógico, né, que dá um pouco mais de trabalho para a gente, né, e a gente acaba não tendo nenhum tempo viável, né, ainda mais assim que a gente tem tudo certinho já, né, cronometrado aí na escola, fechar bloco, fechar trimestre. Então, realmente, muitas vezes a gente se vê aí até impossibilitado de desenvolver algumas metodologias por conta das nossas demandas. Mas, né, a gente viu ali a possibilidade de trabalhar com algo que nós já temos, né? Daí, pessoal, eu gostaria que vocês comentassem aqui, né? O que vocês, então, acharam, né? Quais são... O que você acha? Você acha que você consegue trabalhar? O Roderley está dizendo que ele não sabe usar o Khan Academy ainda. Olha, Roderley, realmente, quando a gente ainda não usou, né, ainda, eu vou te dizer que a gente encontra algumas dificuldades no início, mas tudo passa por a gente experimentar, né? Eu sugiro, assim, que você entre na Khan Academy, né? Só você ali, né? Não vá já direto com os seus alunos se você não sabe usar, tá? Entre você na plataforma, explore a plataforma, né? Você pode pedir ajudas, tá? Se você quiser, eu posso até passar um tutorial para você de como entrar na Khan Academy, né? Fazer ali um acesso nela e começar a fazer o trabalho com os seus alunos, porque é bastante importante, tá? Então, assim, você precisa, né? Você tem... eu vou colocar, tá? Então, logo eu consiga já fazer ali um tutorial para você, ou ver se acho algum, mas eu prefiro fazer um ali do meu jeito. Aí eu disponibilizo para você, tá bem? Mas, assim, você precisa experimentar também, tá? Mas eu vou colocar um jeito de você trabalhar ali com os seus alunos, tá? Essa questão de importar alunos, né, são coisas que você pode pedir ajuda, pode e deve pedir ajuda para a pessoa responsável no seu núcleo, né? Porque a pessoa é o embaixador, com certeza você tem alguém responsável no núcleo, né? Você de qual núcleo mesmo que você é? Você é pertencente a qual núcleo, Roderley? Curitiba. Curitiba, nossa. É que Curitiba, acho que é Curitiba mesmo? Curitiba mesmo. Boa Boa Vista. Sim. Então, com certeza, você tem uma pessoa que fala que é o embaixador. Atualmente eles só pedem, mas ninguém vem ajudar a gente, sabe? Tá acontecendo isso. Sim. Eles Mas sabem sabe... pedir.
Aham. pedir, mas ajudar a gente, eles não sabem. É Entendeu? verdade. Ficam cobrando. Faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, mas ninguém vem nos fazer Aham. alguma fala, né? Vim aqui fazer uma demonstração, alguma coisa assim, né? Só cobra Que da gente, pena. Sim. né? Então, Roderley, ó, eu vou te falar uma coisa. Bom, aqui no meu núcleo, a gente já teve, assim, alguns momentos, até de uma vez, acho que foi uns 2 anos, a gente teve um pequeno curso para a gente trabalhar com os professores que trabalham com o Matfic e com a Khan Academy. Nós já tivemos esse momento, tá? E também, tudo aquilo que a gente não sabe fazer ou está com alguma dificuldade, né? Porque a gente tem dificuldades, normal. Eu mesmo eu peço diretamente para a pessoa do núcleo. Já passo uma mensagem para a pessoa, né? E falo: olha, eu não estou conseguindo fazer determinada coisa, né? Essa questão de importar os alunos mesmo, esse ano, no começo do ano, as minhas turmas do Quizzes estavam todas desorganizadas. Aí eu até tentei arrumar, mas a gente também não tem muito tempo para isso. Eu lembro que do Quizzes, a gente foi apresentado para a gente no início do ano, né? Sim. Na semana pedagógica. Sim. Né? Aí foi apresentado, foi explicado cada etapa, tudo. Aí o quiz eu sei fazer. Porque a gente foi Que preparado. bom. A gente foi preparado para fazer o quiz. Agora, o Khan Academy não. Só foi falado, o Khan Academy, use. Só. Ok. Mas a gente vai te ajudar aqui, tá, Roderley? O Khan Roderley? Academy, só para ter uma ideia. Não sabe nem como escrever. Tem que pesquisar na internet para escrever o Khan Academy. Só para ter uma ideia. Tá bem. Então, daí eu estava falando, né? Eu pedi lá para a pessoa do núcleo me dar um apoio, né, para essa questão de organizar as minhas turmas. Ela mesmo fez para mim, organizou todas as minhas turmas de 2025 e pronto, aí já consegui trabalhar ali mandando os quizzes, né? Mas, assim, outra coisa, né? Não sei se você já fez alguns formadores em jornadas anteriores, mas nós também já tivemos aqui jornada que tinha para a gente trabalhar com a Khan Academy. Talvez você não tenha feito também, né? Nenhum dos que eu fiz teve. Isso. Então, mas você vai aprender, tá? Nós vamos dar um jeito aqui de você aprender. Eu vou fazer o que eu posso para te ajudar. Os colegas aqui também, né? Se Tem uma tiver também, algo aí para... Eu não tenho a mínima ideia também. Mas você trabalha com turmas de 7º ano? Eu peguei 7º ano esse ano, né? Tá, porque... Esse ano que eu peguei, porque antes eu não estava, só estava com 9º ano e 3º. Agora estou com o Matfic 7º mais ano. para 7º ano, não sei se E agora tem para o 8º também. Eu não tenho a mínima ideia do que é, né? Nossa, e é bem interessante, Roderley. A hora que você aprender, você vai gostar, porque assim, tem atividades muito interessantes, né? E assim, é algo a mais para os alunos, né? Mas pode deixar, Roderley, nós vamos te colocar aí para você trabalhar na Khan Academy, ok? Então, é uma missão agora que a gente vai aí te ajudar. Os colegas também, né, que quiserem, de repente, aí contribuir aí com o nosso colega aí para ele também, né, trabalhar aí com os alunos deles, tá? Mas então, gente, muito bem, Roderley, obrigado aí por você ter se disponibilizado a falar isso para a gente, né? Porque às vezes a gente acha que todo mundo tá, né, tranquilo aí, trabalhando, tudo que é proposto, né? E é interessante dizer, né, realmente o que está acontecendo. Muito bem, Marilza, pode falar, então. Isso. Estou tentando ligar o microfone. Tudo certo aí, Marilza, para você falar com a gente? Pronto, é meu microfone, professora. Tá, mas agora estamos escutando.
Não, não estamos escutando. Tá falhando. Ah, que pena. Ô, Marilza, a gente não está conseguindo te escutar. Que pena. Acho que ela tinha uma contribuição boa para nos dizer. Tá com problema no microfone, Marilza? Se der para você escrever alguma coisa para a gente aí também, se não for muita coisa, escreve aí para a gente saber a tua ideia. Uhum. Ah, vamos só aguardar, que acho que ela está escrevendo alguma coisa. Mais alguém gostaria de falar, gente, alguma coisa aí sobre essa vivência aí da aula que eu apresentei para vocês aí, né, como sugestão de trabalho? Gostaria que alguém falasse. Ah, professora, achei que é possível. Ou não, mesmo assim achei que não é possível, né? Falem aí alguma coisa para a gente. Eu queria falar outra coisa também, sabe? Pode falar. Que é o seguinte, ó. As metodologias que a gente tem visto, tá? Elas têm todos os teus procedimentos e tal, né? Só que a gente não consegue, na nossa sala de aula, trabalhar exatamente como ela é. A gente não consegue aplicar ela na íntegra. Né? Em função de equipamento, né? A gente não consegue trabalhar na íntegra, né? E na verdade, se a gente parar para analisar, essas tecnologias aí são tecnologias acadêmicas. Tá? É o que eu percebo. São tecnologias acadêmicas, trabalhadas com o pessoal lá na faculdade mesmo, e que é uma clientela totalmente diferente da nossa. Totalmente diferente. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que sempre procurar uma adaptação. Né? O que dá para fazer. E nem a rotação, eu acho complicado fazer a rotação na sala de aula com qualidade, em 50 minutos. Né? Eu, quando apliquei rotação, eu até ganhei uma nota baixa em função disso, né? Porque eu não fiz a rotação. Eu fiz estações sem rotação. Né? Para poder trabalhar com qualidade cada estação. Né? Porque em 50 minutos fica complicado você fazer. Tá? E outra coisa, eu não gosto de aplicar numa única turma. Tá? Quando eu aplico em uma, aplico em todas. Porque eu tenho que fazer a mesma aula em todas as turmas. Né? E daí, para conseguir fazer isso, né? Mas aplica numa que você tem 2 aulas seguidas, mas nem todas têm. Então, tem que ser uma implementação que você consiga fazer em todas. Né? Então, a gente tem essa questão aí. É difícil a gente fazer a metodologia de acordo com ela é. A gente tem que sempre fazer uma adaptação. Porque nós estamos no ensino médio, tratando de alunos do ensino médio, que tem uma maturidade totalmente diferente de quem é acadêmico. Tá? E as tecnologias que a gente vê por aí são todas tecnologias acadêmicas. Né? Tipo, vou aplicar lá a metodologia tal de aula invertida. Né? Eu tive que fazer adaptação, porque essa metodologia ela foi excelente na faculdade, excelente. Mas numa turma de matemática, onde eu podia, todo mundo ali entendia de matemática, todo mundo estudava matemática, e aí podia fazer pesquisa, cada grupo conseguia fazer, cada grupo conseguia produzir, né? Tinham maturidade e diria até tinha até vocação para fazer, né? Ali trabalhar, dar uma aula de matemática, efetivamente, né? Porque basicamente que é isso, né? Uma sala divertida, aluno dando aula, né? Então todo mundo tinha esse dom que a gente não tem no ensino médio. Ali é muito diverso ali, né? Os nossos alunos. Né? Então, muito bem. O que a gente sempre faz aí, e o que isso que deveria ser avaliado, é a adaptação. Cada um faz a sua adaptação de acordo com a sua clientela, de acordo com a sua escola, com as suas condições, né? E ser avaliado a implementação dessa forma, né? Com adaptações necessárias. Tá? Que eu fiz a minha adaptação necessária
E olha, coloquei a pedagoga para assistir e olha, foi uma das minhas melhores aulas. A pedagoga adorou a minha aula. Só que eu fiz uma adaptação bem grande, tá? Eu diria que eu fiz o seguinte, né? Só não antecipando a minha apresentação da implementação, mas falando só um pouquinho, eu descobri talentos. Alunos com capacidade de lá na frente ensinar. Mas como? Eu preparei eles. Eu preparei os meus alunos para ir lá na frente e dar conta do recado. Não foi qualquer aluno que foi lá na frente falar, né? Correndo o risco até de ficar, se sentir mal lá na frente. Todo mundo que foi lá, deu conta do recado, se sentiu muito bem. Né? Mas com adaptações, porque eu preparei o aluno. Eu fiz totalmente diferente do que é a concepção de sala de aula invertida. Entendo. Uhum. Nossa, Roderley, muito bem, né? É bom, assim, que você tenha essa análise, né, das metodologias. Né? A gente sabe que a nossa realidade, né, dos nossos alunos, ela está bem distante, né, de promover aí essas metodologias com qualidade, né? Então, é bom que o professor tenha, né, essa percepção. E essa questão de você adaptar, eu acho perfeito, né? Só que, digamos assim, a gente geralmente é cobrado nos nossos cursos de executar a metodologia na sua íntegra. E se não aplicar na sua íntegra, a gente perde nota. Né? E a gente acaba meio que forjando essa íntegra. Né? A gente meio que forjando. Não é assim, é porque você está preocupado com a qualidade daquilo que você está colocando para os seus alunos. Tanto que você falou, ó, você escolheu alguns alunos, preparou eles para que eles então fossem expor o trabalho. Né? Porque a gente sabe que se a gente deixar assim, falar, ó, vocês vão pesquisar isso e trazer para a próxima aula. Né? É lógico que nem todos vão trazer coisas, né, com qualidade, né? A maioria vai fazer de qualquer jeito mesmo. Então, a gente não vai ter ali, né, uma satisfatoriedade na aplicação da metodologia. Eu posso já te antecipar. A minha foi excelente. Ah, que bom, mas a minha assim... foi excelente por causa da forma como eu acabei, digamos, me antecipando esse problema. É verdade, mas você tem razão. Né? Você tem razão de fazer assim, né? Porque realmente os nossos alunos, não é que eles não tenham, assim, uma competência para fazer as coisas, mas é que eles se acostumaram a fazer as coisas de qualquer jeito. Não, e outra, matemática não é qualquer um que tem esse dom. Exatamente, não tem esse dom de lá na frente, não é qualquer um. Nós estamos falando de alunos do ensino médio, que eles têm dom, não necessariamente em matemática. Eles podem ter dom em inglês, por exemplo. Né? Não vão ter o dom na matemática, que nem a gente. Eu não vou conseguir dar aula de inglês lá na frente. Exatamente. E tem aluno que não vai conseguir dar aula de matemática, não vai conseguir fazer uma apresentação de matemática lá. Não vai, não é o dom dele. E daí você coloca o celular na frente. Ele não vai produzir, a culpa não é dele, não é o dom dele. Certo, mas assim, o mais importante é que você está se dispondo a fazer um trabalho diferente, né? Da sua forma, né? Você está adaptando as metodologias, né? De acordo com o que você acha que vai ficar melhor, né? Isso só traz para a gente aqui que você tem aí, né? Uma preocupação com a aprendizagem dos seus alunos, correto? Sim. Vamos ver aqui, a Marilza, ela falou aqui, né, que ela queria falar, daí não deu certo lá o microfone dela, ela colocou aqui para a gente, ó, que ela ia sugerir, né, para você, Roderley, procurar tutoriais no YouTube sobre a CAN. Né? Ela diz que tem uns vídeos muito bons, né? Então, tudo que você conseguir aí, né, para que você consiga
aprender a trabalhar na Khan Academy, você vai ver que vai ser bom para você, tá? Mas eu já me dispus a dar um primeiro passo aí para te ajudar. Então, a hora que você já tiver aí algum conhecimento, você também depois, né, busque aí mais, cada vez mais aí para você aprender, tá? E também, né, buscar ajuda depois ali, frente aí ao seu núcleo, né, que eles também têm a responsabilidade de ajudar o professor, né, não é só de cobrar, né, cobrar é bom, mas tem que ter o subsídio, né, para o professor. Ok? Muito bem. Bom, agora, pessoal, vamos voltar aqui no nosso roteiro para ver o que a gente ainda tem, né, para o dia de hoje. Nós temos um formulário ainda para responder, né? E então, voltando aqui do que a gente estava fazendo ali, né? Vemos a aula do RCO com essa possibilidade de trabalho. Aqui a gente, na sequência, nós tínhamos aqui, né, para fazer ali um momento em ação, mas no encontro de hoje, né, nós não vamos fazer esse momento em ação, né, porque eu até preferi que a gente fizesse aqui no conjunto, né, olhando a aula e vendo aí as possibilidades de trabalho. Não temos hoje apresentação, né? É só a partir da semana que vem. Aí, então, só vou colocar aqui para vocês, né? Já para a gente ir se adiantando, como que vai ser, né? Na hora da apresentação. Então, ali, é claro que esse slide foi feito no geral, né? Tem turmas que são numerosas, então a gente fez um limite ali de 5 minutos por apresentação, tá? No nosso caso, eu não vou colocar, assim, temporizador ali, para ficar, né, vendo essa questão, porque a gente vai poder falar com tranquilidade, né? Então, se você vai se apresentar com tranquilidade, sem a gente ficar cronometrando, tá? Mas é lógico, também não precisa, né, apresentar aí o seu trabalho se estendendo tanto, mas também não precisamos ficar aí, né, calculando esses 5 minutos. Você vai seguir o roteiro, né, e respeitar o tempo disponível para sua exibição e vai compartilhar, né, com a gente aqui a sua apresentação, né, o seu documento. Você vai ter a experiência de tentar compartilhar, tá? Para aprender. Caso tenha dificuldade ou alguma problema aí, né? A gente pode fazer essa ajuda. Aí, o que compete, né? A turma na hora da apresentação do colega. Primeiro, acompanhar atentamente, né, a apresentação do colega. Durante a apresentação, evitar interrupções, né? Deixar o colega apresentar tranquilamente. Se você quiser fazer uma interação, você vai usar o chat. Se quiser fazer alguma pergunta, algum elogio, né, do trabalho do colega. Aí nós vamos ter, na planilha compartilhada, nós vamos ter um colega que vai fazer um feedback para quem está apresentando. Por exemplo, né, eu vou só lembrar aqui da nossa planilha, eu coloquei lá, isso daí fui eu que coloquei, tá? Na apresentação... eu tinha deixado certinho. Acho que teve mais um aqui. Na apresentação da Sandra, a Annelise vai fazer o feedback para ela. E na apresentação da Silvane, a Elaine vai fazer aí o feedback para ela, tá? Aí os demais, ainda como não foram colocados, né? Cada um vai ter um colega que vai fazer esse feedback, né? O que é o feedback? Né? Destacar alguma coisa do
do trabalho, fazer um pequeno comentário, um elogio, né? Nada de a mais do que isso. Então, durante a apresentação do colega, né, todos vão prestar atenção, aquele que vai fazer o feedback já vai pensando o que vai escrever e depois, rapidamente, escreve ali na planilha. A planilha vai estar compartilhada nesse momento, né? Então, vocês vão poder ter o link da planilha para poder escrever. Depois, outro item. Caso falte tempo para dúvidas, continue a conversa nos bastidores. Acho que no nosso caso aqui não vai acontecer isso. Evite comparações entre os episódios apresentados, né? É lógico, isso aqui, né? A gente não vai ficar fazendo aqui comparações do trabalho de um colega com o outro. Até porque cada um tem a sua realidade, né? Tem a sua forma de trabalho, os seus alunos, né? Cada um é único, né, na sua apresentação. E aí, então, participar da transmissão nos momentos indicados, né? De estar aí elogiando, promovendo os nossos colegas. E agora, então, eu vou colocar para vocês aqui o formulário de avaliação do dia. Então, vamos aqui no chat, né? O formulário, vocês podem responder tranquilamente agora, né? Dá tempo para todos responderem e já ficar com isso prontinho. Vou colocar ali no grupo de WhatsApp para facilitar, se alguém tiver aí no celular, né? Ou preferir responder. Então, aí está o formulário de avaliação do dia. E aí, então, logo vocês acabem o formulário, vão sinalizando aqui para mim, que aí eu já faço o nosso print e a gente já encerra o dia de hoje. Pois vão dando um ok aí, quem vai terminando o formulário, para depois eu já tirar o nosso print. A Nelise já terminou? Sandra também já terminou? Elaine. Roderley também. Silvane, pode falar, Silvane. Ah, tá, só para dizer que terminou? Terminei. Okay. É positivo, viu? Eu ergui a mão. Tá joia. Acontece, né? Ok, então, acredito que todos terminaram, né? Então, vamos fazer acho que está todo mundo aí certinho de... Para a gente fazer o nosso print. Vamos lá, então, nesse momento agora. Um sorriso aí para o print. Muito bem, tudo certinho. Isso, deu certo aqui o nosso print. E aí, então, pessoal, nos preparar agora, né, para organização aí da implementação, lembrando, né,
a postagem tem aí até sexta-feira, né? Não que você não possa postar depois, mas aí você já vai estar postando com atraso, né? Vamos deixar isso mesmo só em último caso, né? Que aí o atraso já faz com que a gente perca um pouquinho da nota, né? Então, muito bem, Roderley, ótimo. Ele conseguiu aplicar em 5 turmas. Muito bem. Tá? Mas aí você pode fazer o relato, né? Assim, apenas de uma turma, né? Não precisa fazer o relato de todas essas 5 turmas, tá? Senão vai ficar muita coisa para você relatar, né? Veja uma das turmas lá e relata essa turma, beleza? Tá? Então, assim, né? Vão já deixando tudo organizadinho, né? O relato para chegar o dia de postar aí, né? Se você já terminou, já pode postar, né? Mas se quiser aguardar mais um momentinho, mas se tiver tudo pronto, pode ir postando também, né? E aí, então, pessoal, se não tiver mais nada, né, para hoje, se alguém não tiver nenhuma dúvida, não quiser tirar aqui alguma dúvida, se quiser, é só ficar aí mais um momentinho, mas desejo para vocês aí um excelente resto de semana, né, um excelente resto de semana, bastante produtiva aí, né, porque a gente tem bastante coisa para dar conta, e espero vocês aí na próxima semana, né, para nossa próxima reunião, ok? Tudo de bom e até a próxima reunião. Ok? Tchau, muito obrigado pela participação de obrigada a vocês todos. hoje.